E deu ruim aí para o senhor Elon Musk. Tá feia a coisa para ele, viu? Desde que eu fui pesquisar, porque a imprensa não fala muito sobre isso, mas desde que o Elon Musk começou a brigar com o Alexandre de Moraes, a Tesla, que estava valendo 780 bilhões de dólares, hoje está valendo 722. Estamos falando aí de 58 bilhões de dólares que desvalorizou a empresa do Elon Musk aí em questão de 20, 25 dias. Então a coisa tá feia para ele, porque está perdendo a credibilidade. Outra coisa que aconteceu foi o seguinte: ontem, um alemão, chefe da Comissão Europeia, declarou que, olha, se o X continuar protegendo criminosos, abusadores de crianças e células neonazistas, ele falou células extremistas, né, mas ele quer dizer neonazistas, o X vai ser bloqueado em toda a União Europeia, a começar pela Alemanha. Então a coisa tá ruim aí pro Elon Musk, porque depois que o Alexandre bloqueou o X no Brasil, outros países passaram a seguir o exemplo. O primeiro-ministro da Austrália, veja, o primeiro-ministro da Austrália também falou aí que o X está protegendo criminosos, e a Austrália entrou com um processo formal na justiça, ou seja, o governo do país, a União, entrou com um processo formal na justiça que pode culminar também na suspensão ou no banimento mesmo aí, não tem o que fazer, da plataforma do Elon Musk lá na Austrália. Então outros países estão seguindo o exemplo do Alexandre. Vários jornais aí americanos e europeus passaram a fazer matérias contra o Elon Musk, falando que ele é um maníaco, falando que ele está fora de controle, que ele precisa ser parado após a decisão do Alexandre que suspendeu o X. Então, aqueles analistas que falavam, olha, se suspendeu o Twitter, vai ser um problemão, vai ser um tiro no pé, eles todos erraram. Você vê que tem um monte de analistas aí, até na esquerda, que são pessimistas, estão sempre falando que vai dar tudo errado. Era aqueles que quando o Lula estava preso falavam que ele ia ficar preso para sempre, que o Bolsonaro ia se reeleger. Aí agora eles dizem que, olha, vai ser difícil, o Alexandre de Moraes tá peitando alguém muito mais poderoso, que é o Elon Musk, não é mais só o Bolsonaro, ele vai dar um tiro no pé, as pessoas vão chamá-lo de autoritário e tudo mais. E o que aconteceu? Ele teve apoio de toda a imprensa mundial. Pesquisa mostrou que mais de 60% da população concordou com a decisão de banir o X, e outros países aí, e não é, como dizem os bolsonaristas, ditaduras, a União Europeia, a Alemanha liderando isso aí, e a Austrália falando aí abertamente em banir também a plataforma, seguir os passos do Brasil. Aí você vê, nossa, que coisa, esse pessoal é viciado em errar, né? E os bolsonaristas são viciados em mentir. Por quê? Eles seguem lá na plataforma, usando o VPN, sujeitos a multas de 50 mil reais diários, mentindo e dizendo que, olha, o Alexandre de Moraes é um ditador, olha, só o Brasil, a China, a Venezuela e alguns outros países baniram o X, apesar que na Venezuela não está banido, foi suspenso por alguns dias só, mas mesmo assim, o Brasil é pior então que a Venezuela, e seguem nessa narrativa aí. Só que o que está acontecendo é o seguinte: hoje, no mundo inteiro, já se sabe aí, e investidores sabem disso, que não dá para confiar no Elon Musk. O objetivo dele com as empresas dele, ficou claro isso, é o seguinte: é fazer politicagem. Inclusive, se ele puder fazer com a SpaceX, com a Tesla e com a Starlink, ele o fará. Ou seja, o objetivo dele não é ganhar muito mais dinheiro e fazer com que as ações dele subam, ganhar dinheiro dessa maneira. As ações das empresas vão subir e eu vou ganhar muito dinheiro. Não, o objetivo dele é o quê? É fazer politicagem para ganhar dinheiro dos governos. E aí as ações vão acabar subindo porque ele vai ter, talvez, algum subsídio. Se cair as ações, ele abre empresas novas. Dou um exemplo: a Tesla ganhou aí bilhões e bilhões, dezenas de bilhões de dólares de subsídio do governo Biden. E ganhou também dezenas de bilhões de dólares de subsídio do governo Trump. E o Biden, ainda para ajudar a Tesla, colocou uma taxa sobre os carros elétricos chineses, que hoje têm tecnologia muito mais avançada que os da Tesla. O que se diz é que os carros chineses estão 4 anos na frente da Tesla em tecnologia. E 4 anos em 2024 em tecnologia é muita coisa. Então tá ruim para ele. Esse é um dos motivos pelos quais as ações da Tesla começaram a cair. Até dá uma recuperada aí nos últimos 3, 4 dias, mas estão valendo 58 bilhões a menos. Imagina você, os investidores, pensando, pô, esse cara aqui não tá nem aí com a credibilidade dele, ele tá ali sendo achincalhado pela imprensa mundial inteira,
tá fazendo campanha aberta aí pro Donald Trump, que todo mundo vê que vai perder a eleição. Teve um debate ontem nos Estados Unidos e todos falam que a Kamala Harris ganhou. Pior, o Trump foi desmentido ao vivo algumas vezes porque lá colocaram checagem nos debates. E aí, toda vez que ele foi desmentido ao vivo, ele perdeu o controle completamente. Então tá ruim aí pro Trump. Ele usava uma carta que foi uma burrice, aí vou falar, burrice enorme do Trump, que ele usava a carta da idade para falar mal do Joe Biden. E aí agora o que acontece é que ele é que tem 78 anos e a Kamala Harris tem 50 e poucos. Então, pô, não dá mais para usar essa carta, pior, virou contra ele. E aí o pessoal da Kamala começou a fazer campanha com etarismo do mesmo jeito que o Trump fazia contra o Biden, dizendo que ele tá gagá, dizendo que ele já tá velho demais para isso. Os mesmos argumentos que ele usava começaram a ser utilizados contra ele. E aí ficou ruim, porque saía da boca dele antes, aí ele não consegue rebater isso. Então tá difícil aí ele fazer um tipo horrível aí de campanha, se bem que o Biden, tem muita gente que chega até aos 120 anos 100% lúcida, mas o Biden já faz muitos anos, bem antes de ser presidente, que já não estava mais 100% não. Mas aí, agora os argumentos que ele usava contra o Biden, os democratas falam que era mentira e usam contra ele. Aí o Trump anunciou essa semana como grande trunfo aí para conquistar o voto dos jovens, que o Elon Musk vai ser secretário do governo dele. Para quem não sabe, secretário é como se fosse ministro. E que as decisões técnicas do governo vão passar pelo Elon Musk. E aí, mais uma pancada na credibilidade do Elon Musk, inclusive aí junto a investidores. Por quê? Porque, peraí, você pegou um empréstimo de dezenas de milhões de dólares para comprar uma empresa, você comprou a empresa por 53 bilhões, a empresa hoje vale menos de 20. Então, perdeu um dinheirão que nem é seu. Se ele tivesse comprado com o dinheiro dele, ok. Tem bolsominions que adoram assim, mas eles amam ali ficar puxando o saco de bilionário e falar isso pro Elon Musk é troco de pão. Não é? Se fosse, ele não pegava empréstimo. Não pegava, né? Aí, imagina hoje quem o Elon Musk chegar aí em algum banqueiro e falar, vamos investir em tal coisa, o banqueiro vai falar, não, porque você fala que vai dar lucro e no fim dá um prejuízo enorme, porque quando ele comprou o Twitter, ele falou que ia dar lucro. Eu lembro até de um jornalista aí da imprensa, Cavendish, que também é outro que é viciado em errar. Se ele falar uma coisa, saiba que vai acontecer o contrário, que falou, olha, essa é uma oportunidade única de você aí investir no Twitter, porque olha, o cara mais inteligente do mundo comprou a empresa, não tem como dar errado, essa é a rede social do futuro. Pois bem, segundo o governo australiano abriu um processo, o Twitter passou, logo que foi comprado pelo Elon Musk em meados de 2023, o Twitter diminuiu em 90% a sua moderação de conteúdos de pedofilia. E aí, o Twitter também parou de banir perfis que são predadores de criancinhas, ou seja, esses homens aí, principalmente homens, tem mulheres também, mas a grande maioria é homem, que ficam na internet para aliciar criancinhas e atrair criancinhas para suas casas, para um encontro, para alguma coisa assim. E aí, o Twitter simplesmente parou. Não, vamos parar de banir esses caras? Liberdade de expressão. Se o cara quer fingir que é outra pessoa, ou às vezes ele finge que é ele mesmo, ele não finge, né? Ele se faz por ele mesmo. E ele quer ali atrair criancinhas para cometer crimes, deixa ele, é a liberdade de expressão dele, né? Pois bem, o que acontece é que o governo australiano começou a monitorar isso, já estava monitorando antes, como monitora as redes sociais faz alguns anos, e viu que no Twitter continuava tendo esse tipo de crime, e que diminuiu a moderação em 90%. Então, eles entraram ali em contato com o Twitter e mandaram ali, rede social, me diz o que vocês estão fazendo para punir esse tipo de conduta na sua rede social. E sabe o que o Elon Musk fez? Aí já era o X? Ele não respondeu. Ou seja, ele não está fazendo nada. Ele e abusadores de criancinhas estão ali de mãos dadas. Então, diante disso, o primeiro-ministro australiano falou que o Twitter o X, né, vai ter que começar a seguir as regras do país e entraram lá, a União, com um processo contra eles na justiça. E eu vou falar, pode ser que eles levem uma multa multibilionária, ou pode ser aí, isso pode culminar na suspensão ou no banimento